Então, olha só, vamos lá falar da programação, galera. A programação é uma linguagem que ela estrutura para a gente certos comandos. Como a gente conversou lá nas outras aulas, a gente viu que, imagina lá o Excel você fazendo uma fórmula para somar ali uma coluna, somar células de uma coluna. Em grandes escalas, o que está acontecendo dentro do Python é mais ou menos isso que está acontecendo ali no Excel. Você está mandando instruções. Então, a programação em si não se confunde com a ferramenta. Eduardo, o que você está querendo dizer com isso? Vou te falar agora. Tá vendo essa ferramenta que a gente está usando aqui? Eu estou usando, galera, a programação Python aqui, tá bom? Eu consigo rodar a programação Python aqui, porque eu estou aqui, galera, num negócio chamado IDE, que é o Google Colab. É uma máquina virtual que o Google criou para eu fazer, para a gente fazer essas atividades aqui de ciência de dados, beleza? Então, Eduardo, a IDE é construída para você utilizar a programação, é isso? É exatamente isso, galera. A IDE, o nome está dizendo aqui, ó, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, a IDE. Então, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar a utilizar a linguagem de programação para construir as nossas soluções. Então, IDE em inglês, né? Integrated Development Environment. Então, é Ambiente de Desenvolvimento Integrado, IDE. Então, o Google Colab é uma IDE. E pode existir mais de uma IDE, Eduardo? Galera, dá uma olhada aqui na quantidade de IDEs que pode existir. Tem aqui, ó, o PyCharm, você pode escolher o Spider. A gente usa muito o Jupyter. Tá aqui Visual Studio, a gente utilizou na última maratona cientista de dados. Então tá aqui o PyDev. Galera, tem muitas IDEs. E aí, o que acontece é o seguinte, cada IDE, ela é desenvolvida exatamente para atender a algumas necessidades. Então imagina o cara que está criando lá o PyCharm. O cara que estava criando o PyCharm, ele queria que a programação, ele queria um ambiente de desenvolvimento no qual ele pudesse se utilizar o Python, só que onde ele tivesse assim algo mais visual, um process flow mais bonitinho. Então ele foi lá e criou 4 process flow. Aí ele fala, ó, aqui eu vou fazer código, aqui eu vou dar print dos resultados, aqui é onde eu vou setar servidor. Enfim, ele criou uma carinha ali no qual ele consegue otimizar o trabalho dele. E o que acontece, então, com todas as outras ferramentas aqui, ó, Spider, Jupyter, é exatamente a mesma coisa. Cada ferramenta nada mais é do que uma personalização. Cada IDE tem ali um objetivo de melhorar algum tipo de performance. Então, às vezes, o cara quer melhorar ali a parte visual, então ele escreve ali, ele gosta de uma tela mais noturna, então ele vai lá e usa o Spider. Então, assim, cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas você pode utilizar para fazer a sua programação utilizando Python, tá bom? Tá bom, Eduardo, então qual é a melhor para quem está iniciando? Fala aí para mim, já para eu não perder tempo. E aí, galera, eu ensino duas, eu dou foco em duas, na verdade eu ensino mais, mas eu dou foco em duas. Se você está começando, de cara, faz que nem eu estou fazendo aqui, galera, usa o Google Colab, tá bom? A partir do momento em que você vai evoluindo, você vai percebendo que em algumas aplicações vai ser mais fácil para você rodar no seu próprio desktop, no seu próprio laptop, no seu próprio notebook. Então às vezes você vai utilizar o Jupyter, que também é uma outra IDE, inclusive quando você instala uma distribuição Python. O que é uma distribuição Python, Eduardo? É um grande pacotão. Imagina uma empresa aí que reuniu todos os pacotes mais atuais possíveis com várias IDEs, juntou tudo e aí ela distribui isso de forma gratuita, é claro. É o Anaconda. O Anaconda, se você instala o Anaconda, ele já instala para você uma gama, assim, dezenas de milhares de pacotes que já existem por aí, pacote estatístico, de desenvolvimento, enfim. E, inclusive, algumas IDEs, tem algumas IDEs que são mais de código, que nem o Jupyter, tem outras como o Orange, que é um pouco mais intuitivo, um point click. Então, instalando a Anaconda, você já vai ter uma porrada de ferramentas para você aí brincar com ciência de dados, tudo bem? Então, galera, é isso. Ferramenta, quando você está pensando assim, Eduardo, qual é a melhor ferramenta para eu manipular ali o código, a programação, quando eu estou começando? Galera, brinca com o Jupyter, brinca com o Google Colab. À medida que você vai aumentando aí a sua habilidade, resolvendo projetos de negócio, você muda, tá bom? Por exemplo,
Eu te disse que a gente utilizou o Visual Studio Code, porque o Visual Studio Code era bem interessante, ele era bem simples, a gente precisava setar ali uma ferramenta no nosso command aqui, né? E aí o Visual Code tem ele chama já o prompt de comando ali de forma bem intuitiva. Eu falei, então vamos usar esse aqui, porque é mais simples chamar esse comando desse jeito para a galera que está começando, tá bom?